Muito bem, então vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse interferômetro de Michelson e Morley. Então, esse modelo de interferômetro ele foi primeiro desenvolvido em 1881 por Michelson e depois aperfeiçoado com o auxílio de Morley em 1887. O interferômetro original é esse daqui que aparece na imagem. E ele é um experimento que ele tem uma sensibilidade muito grande, então que ele objetivava detectar o vento do éter, que é por meio do arrasto da Terra, do planeta Terra, em órbita do Sol. Então esse arrasto proporcionaria um vento do éter. Mas o que é esse éter? O éter ele é uma noção que vem desde a época dos gregos antigos. Então, citando, por exemplo, Aristóteles, que se não o maior, um dos maiores pensadores da Grécia Antiga, Aristóteles ele acreditava que o universo era composto por 4 materiais básicos: terra, ar, fogo e ar. E todas as coisas que conhecemos desenvolvida é formada pela mistura desses itens. Há um quinto item, que é a quinta essência de Aristóteles, que é o éter. Esse éter ele estaria além da órbita da Lua, e todas as estrelas, planetas, todo o universo seria formado por esse éter, por esse material. Então o éter ele era um material que ia formar todas as coisas. Então não existia vácuo, não existia o vazio. Então existia o éter. Então essa noção de éter de Aristóteles, ela perdurou por vários séculos. Então, desde a época dos gregos antigos até no começo do desenvolvimento da ciência moderna, onde Copérnico, Giordano Bruno, Galileu, Newton começaram a trabalhar com a hipótese de que o universo era composto por partículas. Por exemplo, a luz. Então, que a luz fosse composta por partículas. E como o universo era composto por essas partículas, então não havia necessidade da existência de um éter. Então, então essa noção de éter foi abandonado por esses pensadores. Então, um tempo da sociedade passou-se a não acreditar mais na existência desse éter, porque ele não era necessário para que todas as demais coisas existissem. Porém, outros pensadores, como Young, Fresnel, entre outros, começaram a ter a ideia também, as hipóteses sobre a existência que a luz também era formada por ondas. E esse caráter ondulatório, então ele necessitava da existência do éter. Porque como o nosso som, então ele precisa de um meio para que o som se desenvolva. Então, tanto que não existe som no espaço sideral. Então, o som ele precisa de um meio para ele se propagar. Por conta disso, acreditava-se também que a luz também precisava de um meio para ela se propagar. Então, como é que a luz vinha do Sol, vinha das estrelas até nós? Então, ela precisava de um meio para que essa onda de luz se propagasse. E voltou-se a ideia do éter. O éter voltou-se a existir na sociedade, então, no âmbito científico e social. Porém, ele nunca foi um consenso. Então, o éter, a cada nova época, o éter existia ou não existia. Então, vinha um novo experimento que provava que não existia, vinha outro que mostrava que não existia, enfim. E sempre fosse muita dúvida no ar. E o interferômetro de Michelson e Morley, pela sua precisão, por ele ser tão sensível, então ele tinha capacidade de detectar o vento do éter. Então imagina, por exemplo, num rio onde a água está se movimentando, que a luz do sol está batendo ali, reflexo. A água se movimentar, causar as ondas, aparece que a luz está um pouco se deformando, ela está tendo um arrasto então, nessas ondas. Então, com o movimento da Terra em torno do Sol, seria possível identificar esse éter por meio do arrasto que seria ocasionado nele pelo movimento da Terra. Então, o experimento de um interferômetro teria possibilidade de identificar esse éter. Então, tanto que eles construíram sua precisão, porém, quando eles foram analisar os resultados, não mostrou resultado algum. Então, não conseguiu se identificar a existência do éter. E por conta disso, acabou influenciando depois outros pesquisadores, outros cientistas, como, por exemplo, Einstein, que acabou mostrando que, depois, com o desenvolvimento da teoria da relatividade geral, que não precisava de um éter para as coisas existirem. Então, o éter voltou-se a perder muito espaço e a teoria que a gente tem, a mecânica quântica, a relatividade, não precisa de um éter para existir. Então, abandonou-se novamente a existência desse éter. Tanto que hoje nós não se estuda esse éter, não se estuda suas origens, não se estuda o que ele ocasiona. Por quê? Porque as outras teorias que têm vigente hoje não necessitam dele para as coisas existirem. Então, mas é algo que sempre fica no ar, porque ao longo da história sempre veio mostrando se ele existia, se ele não existia, enfim.
sempre vem esse vai e volta. E atualmente a gente não toma como que o éter existe. Então existe o vácuo, existe o espaço sideral. Bom, isso não quer dizer que estudar o éter não seja importante, né? Porque o éter ele tem uma importância histórica muito grande para a ciência. Tanto que nos dias mais recentes, né, foi utilizado um interferômetro do tipo de Michelson e Morley para descobrir as ondas gravitacionais. Então, que é o projeto LIGO, né, lá nos Estados Unidos, que são dois interferômetros de Michelson e Morley, distantes a 3.000 quilômetros de distância, em regiões diferentes dos Estados Unidos. Em cada braço do interferômetro, ou seja, ao apontar o laser até chegar no espelho, cada braço tem cerca de 4 quilômetros. Então, foi uma aplicação mais recente que possibilitou a descoberta das ondas gravitacionais. Então, um exemplo de aplicação, né, a partir do estudo do éter. Então, embora o éter a gente não tenha tanta evidência, não se ouve tanto falar, ele tem uma importância, ele contribuiu muito para o avanço da ciência. E não apenas para o éter, né, porque o desenvolvimento acaba afetando outras áreas. Então, todo esse desenvolver da ciência é muito importante para a gente compreender toda essa história da ciência, tudo isso que ronda o estudo do éter. Tomando conta disso, então agora vamos construir o nosso experimento. Então, como eles construíram o formato deles, nós vamos fazer um outro formato mais simplificado, onde vamos ter materiais diferentes em cada passo que vamos construir. Vamos iniciar construindo a base do interferômetro que vamos construir. Aqui eu vou te dar então 4 escolhas de base para utilizarmos. A primeira base podemos utilizar a base de mármore. Então, essa base de mármore ela tem 40 centímetros quadrados, 40 centímetros em cada lado. Então, podemos utilizar tanto nossa base, essa placa de mármore, podemos utilizar também, você vai ter uma escolha para a gente construir essa placa de granito. Então, também poderemos utilizar essa placa de granito como base. Também essa placa de cerâmica. E também uma base de madeira. Então aqui eu vou te dar 4 opções para você escolher qual base que vamos construir o nosso interferômetro de Michelson e Morley. Se você quiser construir utilizando o mármore, você pode estar clicando nesse vídeo aqui. Se quiser construir utilizando o granito, pode clicar nesse vídeo aqui. Se quiser utilizar a base de cerâmica, nesse vídeo aqui, e a base de madeira, pode clicar aqui. Lembrando que você tem que escolher uma das bases para a gente dar prosseguimento na nossa construção. Se você não escolher nenhum deles, o YouTube pode escolher um vídeo aleatório, então não vai fazer sentido que nós vamos construir o nosso aparato. E também que no final de tudo nós vamos analisar alguns dos seus resultados. Você pode estar escolhendo, clicando em um dos vídeos, ok?